Olá, queridos, graça e paz. Eu quero agradecer de início a você que está assistindo os vídeos do canal, você que está ajudando na divulgação, compartilhando o link do canal, e peço que continue nos ajudando, divulgando o canal, porque o intuito com esse canal é trazer conhecimento, trazer cultura e falar sobre diversos temas que possamos estar abordando de uma forma singela e objetiva para podermos manter uma boa conexão. Mas hoje eu quero falar com vocês um tema muito delicado, um tema que está sendo feita até uma campanha agora nesse mês, né, para que possamos falar sobre esse tema, para que possamos tentar fazer com que as pessoas se conscientizem mais acerca desse tema. Porém, antes de falarmos mais adentro sobre esse tema, e também já falando sobre o tema, eu gostaria de fazer a leitura de um texto, e quero que, por gentileza, você preste atenção nesse texto, o qual eu estarei lendo, e logo após eu vou estar explanando algumas coisas sobre esse tema. O tema tem por título Soliloquiando com minha alma. Essa palavra vem de solilóquio, de conversar, né? No texto aqui eu falo sobre conversar com a nossa alma para nos entendermos melhor. Vou fazer a leitura, tá? Diz assim: sentimos tanto desejo de externar nossas emoções, sentimentos, alegrias e pesares, e procuramos de muitas maneiras consolidarmos de forma eficaz o desejo que brotar em nós. Procuramos as palavras mais bonitas, demonstramos os gestos mais belos, escondemos momentos de tristeza e até fingimos que nada aconteceu para que não percebam nossos sentimentos, nossos momentos de angústia. Vivemos numa correria tamanha que esquecemos-nos de perguntar como estamos, como está a nossa alma e o nosso coração. Quando em alguns momentos buscamos respostas e mais respostas para nossas indagações fora de nós mesmos. Não obstante, esquecemos que as respostas emanam do mesmo lugar de onde surgem as perguntas. Sabe, algumas vezes sinto minha alma gritar dentro de mim. Gritos ensurdecedores que terminam em lágrimas escorrendo pelo meu rosto. E nesse momento então entendo a alma dizer: não conseguirá ser forte todos os momentos. Noutros dias percebo de longe o sussurro da minha alma desejosa de atenção. A minha alma, sabe-te como difícil é entender os desígnios e que insistentemente a vida nos impõe. Ó minha alma, quantas vezes desejei fugir de mim mesmo por medo de nunca entender o que acontece em ti. Quantas vezes fechei os olhos no receio de não conseguir aceitar tuas verdades. Tantas vezes fingi que tuas palavras passaram desapercebidas por mim. Quantas vezes, minha alma, quisera eu proferir as mesmas palavras que o salmista dissera: volta minha alma ao teu sossego, aquieta-te dentro de mim em meio ao turbilhão que me cerca. Ah, minha alma, ó alma minha, faze-te conhecida de mim e permita-me conhecer-te mais e mais. Faze-me ouvir tua voz, entender tuas dores e achar as respostas que residem no lugar mais profundo, no âmago do meu ser. Queridos, o tema que eu quero falar nesta tarde é sobre o suicídio. O suicídio esse, como eu disse, tem sido tema dessa campanha atual
desse mês, que tem tomado conta das redes sociais e de até projetos fora das redes sociais para conscientizar a sociedade em geral sobre esse tema tão complexo e tão triste que assola a nossa sociedade. Como é triste ver às vezes jovens, até adolescentes e pessoas de mais idade ceifar a sua vida porque não conseguiu lidar com alguns problemas que a vida traz. É de suma importância falarmos sobre o suicídio, porque o suicídio não é um tema em si que se esconde por muito tempo. E nesse texto que eu acabei de ler, você pode observar que eu trato a respeito da alma e do nosso ser, ou seja, você conversando com a sua alma, eu conversando com a minha alma. E entenda que por muitos momentos a pessoa que está passando, talvez por um momento de depressão, talvez por um momento delicado, que venha a pensar no suicídio ou tirar a sua vida, essa pessoa em muitos momentos não está conseguindo mais manter o diálogo com a sua alma, não está mais conseguindo entender o que está acontecendo no interior do seu coração. Pois bem, eu digo sempre, e um tema muito delicado, como eu disse, e eu afirmo categoricamente, é preciso você falar sobre o suicídio. É preciso darmos ouvidos àquelas pessoas que estamos vendo que estão passando por alguma necessidade. Necessidade essa sentimental, necessidade essa talvez espiritual, como o autor dessa grande frase diz que no coração do homem há um vazio, há uma lacuna que só Deus preenche. E muitas pessoas têm perdido essa esperança na fé, têm perdido essa esperança num ser superior maior que pode ajudá-las com os seus problemas. E eu digo isso porque vemos isso também no meio cristão, pessoas tirando a sua própria vida porque não soube lidar com algum problema. Mas veja que a pessoa que tira a sua vida, o grito que essa pessoa dá em busca de socorro não é para a morte. O grito que essa pessoa dá, no fundo, é para a vida. Eu costumo dizer e defendo essa tese de que quem se mata, no fundo, não queria morrer. A pessoa que comete o suicídio, no fundo, ela queria viver. O grito dela é para ter vida, mas ela chegou num ponto, ela chegou numa situação em que não consegue mais resolver os problemas, em que não consegue mais lidar com aquela, talvez uma perda, talvez um sentimento de derrota, um sentimento de inferioridade, e ela tenta lutar pela vida, mas ela tenta se livrar da dor. E o caminho que ela acha diante de não conseguir por outros meios se livrar dessa dor, ela acaba ceifando a sua própria vida. Não ousaria falar no tema salvação para essas pessoas que se suicidam, né? Não é esse o nosso foco. Mas o nosso foco é conscientizar que é preciso você estar atento. Sabe por quê? Porque eu gosto de falar e infelizmente isso acontece. Muitas pessoas morrem, às vezes pessoas que você conhece, e você nunca imaginaria que aquela pessoa pudesse um dia cometer o suicídio. Há um sentimento de egoísmo que é inerente ao ser humano. E nós não percebemos, e nessa sociedade onde os valores se corromperam, onde o amor ao próximo já não está mais presente como um elo de comunhão na sociedade. Não estamos percebendo que pessoas que conhecíamos, que pessoas que amávamos,
que pessoas que eram boas pessoas estão ceifando a sua vida, e quando elas fazem isso, o nosso ato é de surpresa. Mas por que fulano? Mas por que essa pessoa cometeu esse suicídio? Então eu te convoco, não espere lamentar a morte de alguém, mas identifique nessa pessoa um sentimento, um abatimento, a tristeza. A pessoa ela se fecha para o mundo, ela não quer mais dialogar com ninguém. Ela está com um sentimento travado que nem ela mesma sabe explicar. Veja que no texto eu falei sobre o salmista Davi, que ele vai pedir para que a sua alma voltasse ao aconchego, ao sossego que ela tinha antes. Vemos esse mesmo homem, e a palavra vai dizer que esse homem chega a dizer que a alma dele estava angustiada porque ele estava passando por um grande problema. Vemos a exemplo o próprio Jesus, ali antes de ser crucificado, ele também dizer: a minha alma está angustiada. E talvez você esteja angustiado por alguma coisa. Talvez você esteja sofrendo algum sentimento que você não consegue externar. Mas eu te convido a você fazer essa reflexão, a você tentar se abrir com alguém, se é esse caso você está passando por esse momento. E você que felizmente não está passando por esse momento, ajude alguém que esteja passando por esse momento tão delicado. O homem não nasce para tirar a sua própria vida, mas o homem nasce para viver a vida assim como Deus quer e partir no momento certo. É essa a minha reflexão para vocês nessa tarde, que vocês possam observar a partir de hoje esse sentimento em alguém e ajude para que as pessoas tenham uma vida melhor. O ser humano, repito, não nasceu para ceifar a sua vida.